Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que é literalmente o coração de qualquer negócio: o cash flow, ou fluxo de caixa. É muito comum o foco estar todo no lucro, mas vamos perceber porque é que o dinheiro real, aquele que entra e sai da conta, é que mantém uma empresa de pé. E para começar, vamos direitos ao assunto com uma pergunta que parece simples, mas não é. Ter lucro é a mesma coisa que ter dinheiro no banco? A resposta que pode surpreender é não de todo. E perceber bem esta diferença é, sem exagero, uma questão de sobrevivência para qualquer empresa. Vamos lá desmistificar isto. Ora bem, a nossa primeira paragem é exatamente aqui, naquilo que podemos chamar a ilusão do lucro. Porque, de facto, olhar apenas para os lucros pode criar uma perigosa e falsa sensação de segurança. É um erro clássico e pode custar muito caro. É que a realidade por vezes dura é esta. Um negócio pode estar a dar lucros fantásticos no papel e, ao mesmo tempo, estar a caminho da falência. Parece um paradoxo, não é? Mas acontece simplesmente por não haver liquidez, dinheiro vivo para pagar os salários, a renda, os fornecedores. É por isto que este tema é tão importante. Ok, então como é que se foge a esta armadilha, a esta ilusão? A resposta está toda numa única coisa: dominar o conceito de fluxo de caixa. É esta a ferramenta que nos dá um raio-x verdadeiro e em tempo real da saúde financeira de uma empresa. Mas o que é isto, afinal, de forma simples? Bem, o fluxo de caixa é basicamente o diário do dinheiro real. É o registro de cada cêntimo que entra e que sai da conta. Não estamos a falar de vendas faturadas ou de promessas de pagamento, estamos a falar do dinheiro que está de facto disponível. É o verdadeiro pulso do negócio. E como é que isto funciona? Na verdade, é bastante intuitivo. Resume-se a três peças. Primeiro, claro, as entradas. Tudo que se recebe dos clientes. Depois, as saídas. Tudo que se paga. Salários, rendas, impostos, fornecedores, por aí fora. E no fim, o saldo. A conta é simples. O que entrou menos o que saiu. E é este saldo que nos dá o diagnóstico imediato. Se for positivo, um superávit, ótimo. Quer dizer que há oxigênio, há capital para respirar, para investir. Agora, se o saldo for negativo, um déficit, bom, aí acende-se uma luz vermelha. É um aviso claro de que as despesas superaram as receitas e que é preciso encontrar uma forma de tapar esse buraco. E isto leva-nos ao coração de toda esta conversa: o grande confronto. Lucro versus caixa. E perceber bem esta diferença é o que separa uma gestão que anda sempre a apagar fogos de uma gestão que está realmente no controlo. Acreditem, é mesmo aqui que a maior parte da confusão acontece. É esta mistura entre o que é lucro e o que é dinheiro na mão que causa tantos problemas e, sejamos honestos, tantas noites em branco a fazer contas. Vamos a um exemplo para isto ficar cristalino. Imaginem que uma empresa faz uma venda de 1 milhão de euros. Fantástico. Contabilisticamente, registra-se um lucro de 1 milhão. Mas e se o cliente pagar em 10 prestações? Nesse mês, na verdade, só entraram 100 mil euros na conta. Ora, se as despesas desse mês forem de 200 mil, percebem o problema? A empresa é lucrativa no papel, mas na prática não tem dinheiro para pagar as contas. É esta a diferença brutal. Há uma frase que resume isto na perfeição. O lucro diz-nos se o negócio tem pernas para andar, se é viável a longo prazo. Mas é o fluxo de caixa que nos diz se ele consegue pagar as contas amanhã e manter as portas abertas. Os dois são importantes, mas só um deles paga as faturas no final do mês. Ok, já percebemos a teoria. Mas na prática, para que serve isto? Qual é o verdadeiro superpoder de ter o fluxo de caixa debaixo de olho? O que é que se ganha com isto no dia a dia? A analogia é perfeita e vale a pena repetir. Gerir uma empresa sem olhar para o fluxo de caixa é como pilotar um avião completamente às cegas. Podemos até achar que estamos a ir na direção certa, mas não fazemos a mínima ideia do combustível que nos resta no depósito. É um risco enorme. É que ter esta ferramenta muda tudo. Em vez de sermos surpreendidos, passamos a antecipar. Conseguimos ver que, para a semana vai faltar dinheiro e agir já. Permite-nos saber qual é o momento certo para fazer aquele investimento, sem pôr em risco os pagamentos do dia-a-dia. E talvez o mais importante, dar-nos uma fotografia exata, a preto e branco, do dinheiro que temos, mesmo agora. Estamos a chegar ao fim. E se há uma ideia a reter, é esta. Tudo se resume a controle e clareza. Assumir o controle financeiro de um negócio não é uma opção, é uma necessidade. E o caminho para lá chegar passa inevitavelmente por aqui. Pensem nisto desta forma. O fluxo de caixa não é só um relatório que fica na gaveta. É o painel de controle financeiro, é o GPS do negócio. É o que nos permite tomar decisões informadas, navegar os desafios com confiança, em vez de andarmos sempre a reagir às crises. E para fechar, fica a reflexão. Depois de tudo o que vimos, a pergunta é quase obrigatória. A gestão financeira deve ter a visibilidade de um painel de controlo ou deve ser baseada na sorte e na esperança? A resposta a esta pergunta pode muito bem definir o futuro do negócio. Fica a reflexão. Muito obrigado.